Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos fazer a correção, tá, das atividades do capítulo 6, que fala sobre a região norte, e a correção, né, do módulo 3, tá? Então, é o módulo 3, capítulo 6, e vamos fazer a correção da primeira, né, página aí, que é a página 346. Então, vamos lá. A número 1 diz o seguinte: o desmatamento da floresta amazônica pode interferir na dinâmica do clima. De que, de que maneira a floresta é resultado da interação entre o clima e a vegetação? A elevada umidade, com chuvas frequentes e incidência de raios solares ao longo de todo o ano, influencia o surgimento de uma rica biodiversidade. Por sua vez, as plantas também cumprem a função de reguladora do clima, pois a evapotranspiração aumenta a umidade do ar, contribuindo para a formação de chuvas, tá? Então, pessoal, a vegetação da floresta amazônica, ela faz a evapotranspiração, né, o que aumenta a umidade do ar e contribui, né, para a formação das chuvas, certo? A número 2. Número 2. Corresponde os principais grupos de vegetação da região norte com as definições. Então, a gente tem cerrado, igapó, campos, mata de várzea e vegetação de terra firme. Essa primeira aqui é a letra D, vegetação de terra firme. Vegetação que cobre a maior parte da floresta amazônica e, embora tenha um aspecto uniforme, apresenta maior variedade de espécies vegetais. A segunda aqui é a letra C, tá? Que é o igapó. Desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontramos as vitórias régias. A 3 aqui, né? Vasta área de vegetação abrange, né, o estado do Tocantins. Então, a gente está falando aqui do Cerrado, tá? Aqui é a letra B. A última que é a letra B. Um pouco mais distante dos rios, algumas espécies de palmeiras e seringueiras, capins e ervas formam essa vegetação que é influenciada em determinados períodos de inundação. Então, aqui a gente está falando da mata de várzea, tá? E a última, né, além da floresta amazônica, é outro tipo de vegetação encontrada principalmente nos estados de Roraima e do Amapá, que é a letra E, né, que é o campus, tá? Agora, pessoal, vamos fazer a correção da página 350. Página 350. Número 1. Analise a fotografia e responda às questões a seguir. Letra A. Essa fotografia representa um período de implementação de grandes projetos na região norte. Quais foram esses projetos e como eles influenciaram o povoamento da região? Então, pessoal, o governo federal, né, após aí as décadas de 1960 e 1970, investiu na construção de usinas hidrelétricas, rodovias, projetos agropecuários e de exploração mineral. Então, esses, né, foram alguns dos projetos, né, para influenciar o povoamento dessa região norte, tá? Então, aqui nessa fotografia, a gente pode observar a construção, né, do trecho da rodovia Belém-Brasília, tá? Que fica em Belém do Pará. Letra B. Leia a frase a seguir e depois escreva argumentos a favor ou contra a ideia exposta. Então, pessoal, aqui era uma questão pessoal, tá? Mas a gente pode destacar alguns pontos favoráveis, né? Como, por exemplo, eu vou ler a frase e aí a gente vai discutir um pouco sobre esses argumentos a favor e contra também. Para o avanço e desenvolvimento econômico, a necessidade de expandir os meios de transporte, mesmo que a floresta seja derrubada. Então, vamos falar um pouquinho sobre os pontos favoráveis, né? Os pontos favoráveis são: os meios de transporte permitem a entrada de produtos em um mercado consumidor antes isolado ou de difícil acesso, possibilitam a população se deslocar para outros lugares, promovem
maiores investimentos de empresas, o que pode elevar a oferta de emprego. Por outro lado, se não for feito um estudo ambiental preciso, as rodovias mal planejadas podem interferir no ecossistema local, causando a migração de animais, assim como podem atravessar reservas e terras indígenas, forçando seus moradores a migrarem ou terem seus territórios reduzidos, além de haver desmatamento. Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Número 2. De acordo com o que você estudou, podemos dizer que, ampliando as áreas de reservas indígenas, estaremos, em parte, proporcionando maior preservação do meio ambiente? Justifique sua resposta. Era uma resposta pessoal também, mas sim, né, pessoal? Se a gente conseguir, né, ampliar essas áreas indígenas, sim, né, essas reservas indígenas, elas convivem com a natureza sem causar graves problemas ambientais. Então, sim, tá? Certo? Próxima atividade está na página 355. Página 355. Número 1. Para cada fotografia abaixo, escreva a atividade econômica que está sendo praticada e o nome de 2 produtos provenientes dessa atividade na região norte do Brasil. Então, aqui, como vocês podem observar, está sendo extraído látex, né? Então, aqui a gente está falando sobre o extrativismo vegetal, tá? O extrativismo vegetal a gente pode encontrar também, né, através aí da castanha do Pará, do açaí, da extração de látex, tá? Que é o caso que a gente está vendo aqui. Essa segunda imagem é o extrativismo mineral, tá? A gente pode observar que é o extrativismo mineral. A gente pode falar também que tem outros produtos que são extraídos, como a bauxita, a casterita, minério de ferro, entre outros, tá bom? Número 2. Explique o que é a Zona Franca de Manaus e como ela foi formada. Pessoal, a Zona Franca de Manaus, ela fica localizada na cidade de Manaus, né? E foi um projeto aí desenvolvido, né, pelo governo federal para aumentar, né, o povoamento, o emprego da região, tá? Então, a Zona Franca de Manaus, ela é localizada na cidade de Manaus e foi um projeto de desenvolvimento industrial do governo federal durante a década de 1960 e mantém-se até os dias atuais como um polo industrial diversificado com mais de 600 fábricas. Então, a Zona Franca de Manaus, ela emprega muitas pessoas, tá? Então, foi um projeto do governo federal, né, durante aí a década de 60. E até os dias atuais tem, né, essa Zona Franca de Manaus e tem mais de 600 fábricas. Número 3. Observe novamente o mapa da página 354. Tá? Então, tem que dar uma olhada lá no mapa, né? O arco do desmatamento indica que alguns estados tiveram a vegetação mais comprometidas pela ação humana. Quais são esses estados? Então, vamos lá. Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão e Pará, né? Então, esse arco do desmatamento são locais onde já teve, né, uma vasta devastação da floresta amazônica. Número 4, pessoal. Leia a notícia abaixo. Então, espero que vocês tenham feito a leitura. E a letra A está perguntando o seguinte: qual a atividade econômica é abordada no texto? Está falando sobre a pecuária, tá? Letra B. Quais os estados na região norte se destacam na produção nacional? Pará e Rondônia. Letra C. Além das atividades mencionadas no texto, quais produtos agropecuários se destacam na região norte? Banana, arroz, feijão, tomate, laranja, mandioca, soja e entre outros. Número 5. Veja o gráfico a seguir e responda as questões. Aqui o gráfico. Letra A. Quais são os 3 estados onde é possível encontrar a floresta amazônica mais preservada? Então, aqui a gente pode destacar, né? Roraima, Amapá e Amazonas. Letra B. Quais são os estados que mais sofreram o desmatamento? Então, a gente pode observar aqui, ó. Tocantins, Maranhão, Rondônia, tá? Então, esses foram os estados aí que mais, né, desmataram a floresta amazônica.
E essas áreas, né, quais são os estados que mais sofreram desmatamento e esses estados coincidem com qual área, né? Então, o Tocantins, Rondônia e o Maranhão, eles coincidem, né, com aquela área chamada Arco do Desmatamento que eu falei para vocês, né, que é aquela área que foi altamente devastada aí, a floresta amazônica. E para finalizar, tem essa atividade da página 357 que fala o que estudei, né? Então, só para recapitular, a região norte aí. A população da região norte concentra-se principalmente nas capitais estaduais, em seu entorno e nas margens dos rios mais importantes. O rio Amazonas, o mais volumoso do mundo, nasce na Cordilheira dos Andes e percorre a região em meio à floresta. O clima predominante na região norte é o equatorial, que favorece o desenvolvimento de uma rica biodiversidade. Na região norte estão os estados menos povoados de todas as regiões brasileiras. A população indígena e os ribeirinhos necessitam da conservação da floresta para sua sobrevivência. O povoamento da região norte se intensificou a partir da década de 1960. Grandes projetos foram implementados, como a abertura de estradas, a exploração mineral, a expansão da agropecuária e a construção da Zona Franca de Manaus. Na porção oriental da região norte, as atividades agropecuárias intensificam-se, derrubando grande parte da floresta. Essa faixa de área recebeu o nome de Arco do Desmatamento. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a correção, tá? E por hoje é só.